Alô, pessoal do sexto ano. Vim aqui para poder gravar essa revisão para vocês, como é que responde cada uma das questões, visto que existiram algumas ausências, alguns alunos perderam os conteúdos, então aqui é uma forma de estar revendo, sem de fato ocupar uma aula. Então, vamos lá. Na questão 1, considere o ano de 2100. Que ano ocorrerá imediatamente antes desse? E que ano ocorrerá imediatamente depois desse? Então, aqui nós estamos falando de sucessor e antecessor. Então, toda vez que eu quero saber quem é o antecessor de um número, o que é que eu faço? Eu tenho que subtrair uma unidade. Então, eu vou fazer aqui ó, 1 menos 1. Se eu quero o sucessor, eu tenho que fazer o quê? Somar uma unidade. Então, a ideia aqui é justamente essa, descobrir sucessor e antecessor. Então, bora lá. Nós temos aqui o número 2100, então, quer saber imediatamente antes desse, então temos que subtrair. Se eu subtraio de 2100 uma unidade, eu fico com 2099. Então, a resposta aqui, ó, primeira resposta vai ser o quê? 2099. E que ano ocorrerá imediatamente depois? Então, depois vai ocorrer qual ano? Ou seja, eu tenho que pegar o 2100 e tenho que colocar mais um. Então, vamos ficar com 2101. Então, essas são as duas respostas aqui para esses dois questionamentos. Vamos aqui para a questão 2. Determine o sucessor de 289, 5.699 e 99.999. Então, mesmo processo. Sucessor é quem vem depois. Para isso, o que é que temos que fazer? Somar uma unidade. Então, vai ser sempre o processo do mais um. Então, se eu somo uma unidade aqui, ó, 289, eu ficarei o quê? Gente, se tiver dificuldade, vem para a continha e faz aqui, ó, o mais um. Então, 1 mais 9, 10, vai 1. Então, 8 mais 1, 9. 2 mais 0 vai ser 2. Então, resultado 290. Pode fazer isso com cada um deles, tá? Porque vocês querem o sucessor. Quem vem depois, então, apenas soma o número 1. Esse daqui vai ficar como? Se eu tenho 5.699, ó, esse 99 aqui, vamos passar o quê? Para 5.700. Então, 5.700. Teve quem ficou com dúvida nesse daqui, então vamos fazer pelo processo mais convencional, que é o da soma. Somando uma unidade. Então, vamos ficar com 1 mais 9, 10, mais 1. Então, 9 mais 1, 10, vai 1 aqui. 9 mais 1, 10, vem 1 para cá. 9 mais 1, 10, sobe 1 para cá. 9 mais 1, como esse é o último, nós representamos aqui ó, com 10. Então, o sucessor dele vai ser o quê? 100.000. Ok, porque temos que fazer o quê? Contando três casas para poder colocar os pontinhos. Vamos lá. Ó, como essa imagem pode estar atrapalhando, deixa eu fechar a câmera aqui. Ok, bora lá. Quantos números consecutivos maiores de 200 sendo... ele pede aqui quais são os números. Então, 4 números consecutivos maiores de 200, sendo 200 o menor deles. Na letra B, pede consecutivos envolvendo 200, sendo que 200 é o maior deles. E, por fim, vamos observar a questão C. Então, eu já havia colocado em sala de aula essa questão, aonde nós temos aqui, ó, número 200. Então, consecutivo quer dizer que ele vem logo que depois, um depois do outro. Então, no caso do 200, temos o quê? Mais 1, 201, mais 2, 202. E assim sucessivamente. Ok. Se eu estou lidando com os números que vêm antes do 200, temos que subtrair o quê? Uma unidade. Então, 199. Antes vem quem?
198, antes 197, antes 196. E também vem uma sequência aqui, ó, que não preciso discriminar todos os números naturais. Não preciso começar do zero até chegar aqui, porque senão vai ser muito tempo perdido. Precisamos de uma quantidade pequena, então vou marcar aqui. Está pedindo 4 números consecutivos, então aqui nós temos mais do que 4 números e estamos trabalhando em torno do 200. Se nós precisamos de números consecutivos maiores do que 200 e pede para que 200 seja o menor deles, então nós começamos exatamente do 200. Então, do 200 para cá, ó, 4 números consecutivos. Que números são esses? 200 é o menor deles, então vemos o que vem aqui, ó, 201, 202, 203. Então, essa daqui, ó, vai ser a resposta para essa letra A. Vou colocar aqui, deixa eu só tirar esse grifo que nós não queremos. Então, vou ficar aqui com essa resposta. Vou colocar pequenininho aqui do lado, mas que dá para enxergar. Vou colocar aqui. Ok. 4 números consecutivos menores que 200. Então, menores que 200 está antes do 200. Então, queremos 4 números consecutivos. O que é que nós temos que fazer exatamente? Pegar esses números que estão aqui e fazer o quê? Trazer para cá, ó. 200 vai ser o maior deles. Então, o nosso limite aqui é o 200. Temos o quê? 197, 198, 199 e o 200. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta. Vou colocar aqui do ladinho também. Ok. E aí, vem por fim uma última questão que ele está pedindo algo um pouquinho diferente. 4 números consecutivos e maiores que 200. Aí alguém vai chegar e vai dizer, tá, mas a letra A já está dando essa resposta. Só que aqui não precisa ser consecutivo e tendo o 200 fazendo parte do conjunto. Então, se eu chegar e decidir aqui, eu não quero começar no 200, tudo bem. Eu posso, por exemplo, começar no 300. Então, eu posso fazer aí 301, 302, 303 e 304. Eu posso estar pegando um número como o 400 e iniciando. Eu posso começar aqui no 205. Então, vamos supor que eu queira continuar aqui, ó, essa numeração. Então, 205, 206, 207, ok. Aí, resolvo pegar esse trecho aqui, que são 4 números consecutivos. Então, qual é a exigência? Os números têm que ser consecutivos, ou seja, um depois do outro. Ah, eu posso contar de 10 em 10? Não. Aqui, nós temos que contar de um em um número. Então, a ideia vai ser justamente essa, seguir uma sequência. Então, qualquer valor aqui maior do que 200... Então, veja que o 200 não vai fazer parte. Qualquer sequência aqui de número consecutivo, nós podemos pegar desde que sejam 4 números consecutivos. Então, esse daqui requer uma resposta pessoal, pode ser qualquer valor, mas vocês que vão decidir, contanto que seja maior do que 200 e esses 4 números sejam consecutivos. Ok? Vamos lá. A questão 4 está dizendo o seguinte: no mês passado, Alice trabalhou do dia 12 ao 28, ganhando R$ 100 por dia. Então, quantos dias ela trabalhou nesse mês aí que passou? Então, o que nós temos que fazer? Contar do dia 12 até o dia 28? Vamos fazer uma coisa simples, eu não sei nem se abre aqui, abre. Então, do dia 12, tá? Temos aqui 12, vamos contar até o dia 28. Vou marcar aqui como 28, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dias. Então, tivemos o que? 17 dias aqui no total.
e sabemos o seguinte: quantos reais ela recebeu nesse mês, sabendo que ela ganha R$ 100 por dia. Pois bem, se ela trabalhou 17 dias e ela ganha R$ 100 por dia, aqui ó, é só uma questão de relembrar a multiplicação com centesimais. Então, como é que vai ficar? Se eu tenho somente o 1 multiplicado com uma sequência de zeros multiplicado por um outro número, basta que eu acrescente a quantidade de zeros ao número que está aqui na frente. Então, teremos o quê? O 17 acompanhado de 2 zeros, ou seja, R$ 1.700 foi o que ela ganhou nesse mês aí, trabalhando do dia 12 até o dia 28. Aqui nós temos uma questão que é para fazer algumas comparações. Então, em cada item, compare os números usando os sinais de maior, menor ou igual. Então, existiu ontem um pouco de dúvida enquanto estávamos na sala do que é que seria o sinal do maior e do menor. Pois bem, gente, maior é esse daqui. Menor é esse símbolo de cá. E o daqui é de igual. Ah, Tatiane, como é que você sabe? Pois bem, tem algumas regrinhas que a gente pode trabalhar. Então, se você faz, por exemplo, um tracinho nesse, um tracinho no de cá, aqui eu tenho o número 7, aqui eu tenho o número 4. 7 é o sinal do maior, 4 é o sinal do menor. São só formas de lembrar. Agora, teve uma que eu aprendi na infância que eu uso até hoje. Se eu quero o número maior, então é o que a boca do sinal vai ficar aberto. Então, se eu tenho aqui o número 7 e tenho o número 4, eu sei que 7 é maior. Então, a boca fica aberta para o 7. Então, são meios da gente lembrar, tá bom? Ok, vamos lá. Então, comparando aqui, ó, eu tenho 5.030 e no de cá eu tenho 5.300. Então, nós sabemos que 5.300 ele é maior do que 5.030. Então, tem que prestar atenção em qual casa aqui está o zero para não cometer erros. Nesse daqui já está escrito de uma forma diferente. Então, duas centenas. Uma centena corresponde a 100. Então, 2 vezes 100 vai ser igual a quanto? A 200. Mais zero dezenas. Então, nós não temos dezenas aqui e temos 8 unidades. Então, 200 mais 8 que vai ser igual a 208. Por acaso, é o mesmo valor que tem do lado de cá, então nós só vamos representar com uma igualdade, porque o que está na direita é igual ao que está na esquerda, e vice-versa. Aqui nós temos o que? 2.000 mais 80. 2.080, como é que nós vamos escrever? 2.080. Aqui temos 2.000 mais 0 mais 8. Então, isso aqui é igual a 2.008. Então, vamos observar melhor. Vou fazer a comparação aqui. O de cá vai ser 2.008. Então, 2.080 nós sabemos que é maior do que 2.008. Então, maior fica esse símbolo. Vou colocar aqui, tá? Nesse de cá nós temos, ó, multiplicação, multiplicação e só depois é que vamos fazer as somas. Então, 8 vezes 100, que vai dar o quê? 800. Mais 0 vezes 10, 0. Mais 4. Então, aqui nós temos 804. Então, quem é maior, 804 ou 480? 804. Aqui, 3 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Então, aqui, ó, como já trabalhamos anteriormente, nós vamos pegar o número na sequência que está sendo dada e vamos representar aqui. Então, temos 3.500 versus 5.000. Então, 5.000 é maior número, colocamos o sinal, a boquinha aberta para os 5.000. E é isso aí a questão 5. Vamos observar agora questão 6. Observe os números do quadro. Temos esses números todos aqui e está pedindo para identificar quem são os números pares. Ok.
que ocorre? Os números pares, eles sempre terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Existem outros meios da gente identificar. Por exemplo, você divide o número por 2, se o resto for 0, ele é par. Só que essa forma aqui, ó, de observar o finalzinho, ele é muito mais efetivo. Se quisermos observar os ímpares, também podemos fazer o processo buscando o quê? No caso dos ímpares, nós buscamos as terminações 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos lá. Bora observar o que é que nós temos aqui. Vou fazer assim. Vou deixar esse dos ímpares aqui. Vou colocar assim em vermelho. Vamos usar os azuis para os pares e vamos circular depois os vermelhos que são os ímpares. Ok? Então, ó, termina com 7. Esse daqui é ímpar. 7 ímpar, 5 ímpar. Opa, terminou com 0. Então, nós temos um número par. Temos mais algum número par? Esse termina por 1, esse por 3, esse por 9, são todos ímpares. E outro aqui, ó, que termina por 6, então nós temos um número par. Então, quer dizer que todos os outros são vermelhinhos aqui, ó, eles são ímpares. Ok. Então, quem é ímpar, vou fazer assim. Aqui, ó, ímpar. E aqui eu tenho um número par. Escolha dois números do item A e calcule a soma. O resultado é par ou ímpar? Pois bem, nós temos aqui, ó, dois números pares. Vamos observar algumas coisas interessantes. Toda vez que eu somo um número par mais um número par, meu resultado vai ser um número par. Toda vez que eu somo um número ímpar com outro número ímpar, o meu resultado vai ser um número par. Mas se eu resolver juntar um número par mais um número ímpar, o resultado vai ser um número ímpar. Então, se vocês quiserem tirar a dúvida aqui, ó, par com par, vamos fazer o quê? 500 mais 236. Então, vamos fazer essa soma. 0 mais 6, 6. 0 mais 3, 3. 5 mais 2, que vai ser igual a 7. Então, olha, nós trabalhamos com dois números pares e o resultado foi outro número par. Vamos observar os demais. Aqui nós temos, agora eu disse o que? O número ímpar. Então, vou escolher esses dois primeiros aqui. 507 e 147. Então, 7 mais 7 vai dar quanto? 14. Vai 1. 1 mais 0, 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Então, ó, terminado pelo número 4, nós temos o quê? Temos um número par. Então, já posso marcar aqui, ó, como número par. Faltou a indicação. E aí, se quisermos comprovar a questão do número par mais um número ímpar, que vai dar um ímpar, vamos lá. Então, eu vou escolher esse 500 aqui, tá? Que ele é par. E vou pegar o 507, que é ímpar. Opa! Tirar essa marcação. Então, 507, que é um número ímpar. E vamos fazer a soma para ver o que é que vai dar. Então, 0 mais 7, 7. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Então, temos 1007. Se é terminado por número ímpar, ele é um número ímpar na totalidade. Então, observamos aqui e provamos que a soma de dois números pares vai dar um número par, a soma de dois números ímpares vai dar um número par, mas a soma de um número par com um número ímpar vai dar um número impar. Ok? Então, terminamos essa primeira parte aqui que trabalhamos um pouquinho de álgebra. Então, vamos observar agora essa parte de geometria, que é da página da questão 7 em diante. Bora lá.
Observe os sólidos ao lado. Então, quais são poliedros, quais são corpos redondos, quais são prismas, quais são pirâmides e defina o número de faces, vértices e arestas dos sólidos A e C. Então, os poliedros são o quê? São aqueles que têm todas as faces formadas pelo quê? Por figuras geométricas, planos geométricos. Então, vamos observar os poliedros aqui. Quais são? Então, essa definição é necessária que a gente trabalhe aqui. Então, quem é que é formado todo por corpos? Somente, opa, deixa eu abrir do lado de cá. Então, vou até colocar essa definição aqui, tá, gente? Poliedros, para pegar justamente só para poder, como é que se diz? Confirmar não, mas eu poderia dizer consolidar esse aprendizado. Vou colocar aqui uma definição, tá? Vou colocar lá no finalzinho, que é o material que vocês vão pegar. E fui aqui, né, para Dr. Google para colocar essa definição direitinha aqui para vocês. Ó, poliedros, do latim poli, muitos, edro, face, são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, no qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. Então, a união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. Então, aqui são os elementos, tá? Que nós vamos trabalhar na última letra aqui dessa questão. Então, o que eu estou querendo dizer isso aqui? Esses polígonos regulares. Quando nós temos aqui, ó, o triângulo, quando nós temos o quadrado, elas são figuras planas. Ah, o pentágono. O pentágono não vai sair bonito aqui, não. Mas eu vou tentar. Ai... Se já é difícil desenhar à mão livre, imagine com a mesa digitalizadora. O pentágono, hexágono. Não está muito bonitinho, não, mas vamos lá. Então, vocês já entenderam o que é que vão ser essas faces aqui, cada uma dessas faces. Tanto que existem, por exemplo, os poliedros de Platão, os sólidos platônicos. Então, se observarmos direitinho, nós vamos ter o que? Essa diferença que vai ser dado pelos poliedros de Platão. Então, vocês vão perceber que existem, de fato, elementos que... Deixa eu colocar essa imagem para vocês. O lado bom dessa aulinha online é justamente isso, ó. Sólidos de Platão. Nós podemos ter uma observação maior do que é que são eles. Então, percebam que todas as faces são formadas por figuras planas, como algumas dessas que eu coloquei aqui em cima. Então, vamos observar. O que é que vai ser um poliedro? O que é que não vai ser? Então, bora lá. Ó, tem todas as faces de figuras planas? Sim, é um poliedro. Então, temos aqui o elemento A. O B, não é, porque ele é um corpo redondo. A primeira pergunta, você consegue rolar? Sim, então é um corpo redondo. Então, ó, aqui eu já posso colocar na letra B e começar a responder que o B é um corpo redondo. Bora lá, observar o C. Se ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, tá? Então, tem faces aqui, eu percebo dois hexágonos e alguns retângulos. Então, sim, é um poliedro. Então, o C se encaixa aqui. Esse é uma esfera, como se fosse uma bola. Ele pode rolar? Sim. Então, ó, corpo redondo. O daqui, ele tem... Isso aqui é um tronco de uma pirâmide. Ok, mas percebemos que temos aqui, ó, trapézios e dois pentágonos. Então, é o que? Um poliedro. Então, letra E. Por mais que vocês não estejam trabalhando com tronco de pirâmide aqui, mas só de observar que é formado por faces de polígonos, nós já sabemos. Então, aqui, ó, outro. Parece uma pirâmide de fundo com a outra, ou seja, não tem faces redondas, então ele vai ser o quê? Um poliedro. Então, F ali. O daqui, cubo, também, letra G. Esse daqui, isso é um corpo redondo. Então, H entra como corpo redondo. E o daqui,
que lembra a casquinha de sorvete, isso aqui é o que? É o cone. Então, também é um corpo redondo. Então, só numa avaliação nós conseguimos observar aqui, ó, a letra A e a letra B. O que é que são os poliedros e o que é que são os corpos redondos. Então, vamos lá. Agora, o que é que são prismas? Prismas são aqueles que têm o quê? Duas faces paralelas. Mas as suas laterais, suas faces laterais, são formadas por superfícies planas também. Então, vamos lá. Faces paralelas. Ah, o cilindro é paralelo, tá, mas a lateral é redonda. Não tem faces. Então, esse daqui não entra, tá? Esse daqui, ó, essa face de cima é paralela com a face que está aqui embaixo. Então, o C corresponde a um prisma. Esse daqui é um prisma de base hexagonal. Esse daqui é um prisma? Sim, porque uma face está paralela à outra. Então, ó, e as laterais são formadas por polígonos. Esse daqui, prisma? Não. Esse daqui, o cubo é um prisma? Sim. Então, se você, não importa qual lado você observa, ó, todos os lados são prismas. Então, letra G também corresponde. O daqui, cilindro oblíquo? Não. Não, porque ele tem a face lateral que não é formada por polígonos. Então, não é prisma. E também cone não é um prisma. Então, terminamos aqui a letra C. Ok, com esses três sólidos geométricos. O daqui está perguntando quais são as pirâmides. Então, temos aqui como pirâmide, ó, letra A. Ah, Tatiane, e o daqui, letra F? Não, ele não é, ele está com um espelhado no outro, então nós não vamos considerar como pirâmide. Pirâmide vai ser o daqui, porque ele precisa ter uma base. Então, esse daqui vai ser caracterizado como o quê? Como poliedro. Então, pirâmide, apenas a letra A. E aqui pede para definir o número de faces, vértices e arestas dos sólidos A e C. Então, esse A, vamos observar, ele corresponde a uma pirâmide de base pentagonal. Então, vamos aqui, inicialmente, vou escrever o que é pirâmide de base pentagonal, porque a base é um pentágono, tem 5 lados, e aí nós observamos o seguinte: no que diz respeito ao número de faces, vértices e arestas, teremos quantas faces tem aqui? A base corresponde a uma face e outras 5 que são formadas aqui. Então, temos 6 faces no total. Número de vértices, cada um desses pontinhos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vértices. E número de arestas corresponde a cada um desses tracinhos aqui. Então, vamos lá, bora fazer essa continha aqui direito. Eu vou usar uma outra cor para ter um pouquinho mais de destaque. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. E mais 5 aqui da face. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Perdão, era da base. Então, 10 arestas. Ok. Agora está pedindo para poder fazer o mesmo procedimento aqui nessa figura C. Então, ele é o que? É um prisma de base hexagonal. Ok, então letra C é um prisma de base hexagonal. É um hexágono, é formado por 5 ou 6 arestas. Então vamos lá. Face, vértice, aresta.
Faces, temos uma em cima, uma embaixo e 6 laterais. Então, 6 mais 2, 8. Vértices, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo também 6. Então, 6 mais 6, 12 vértices. E arestas, nós temos 6. Embaixo, outros 6. Daqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí temos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 arestas. Ok, vamos lá. Pense numa caixa de fósforos. Então, vamos imaginar aqui uma caixa de fósforos, ou eu posso também achar com a ajuda do Google. Caixa de fósforo. Pronto. Eles só querem mostrar a caixa de fósforo aberta. Deixa eu botar pegar uma fechada. Então, não importa se ela está em pé ou se ela está deitada. Ela tem o mesmo formato. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma deitadinha. Fechada, pronto. Até a caixa de fósforo colaboraria muito bem com isso. Então, nós temos aqui, ó. Pronto. Então, ela representa um sólido geométrico. Nós podemos pegar. Então, que sólido geométrico é esse daqui? É um paralelepípedo. Então, paralelepípedo. Ela tem o quê? Ó, largura, altura, comprimento. Então, quantas faces, arestas e vértices tem esse tipo de sólido? Pois bem, nós podemos fazer essa continha aqui. Podemos também desenhar, tá? Então, um paralelepípedo vai ter o quê? Deixa eu fazer aqui um retângulo para poder desenhar. Graças a Deus esse aplicativo colabora bastante comigo, que aí o desenho não fica tão feio. Só às vezes. Então, temos aqui, ó, esse. Só tá um pouquinho feio, mas dá para usar, dá para o gasto. Então, nós vamos observar aqui quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem em cada um deles. Então, faces. São 6 faces. É como o cubo, gente. São 6 faces aqui. Então, esse é um pouquinho ruim de contar dessa forma, mas vamos pensar aqui pela caixa de fósforo que tem esse lado e o outro lado em oposição a ele. Tem esse lado daqui e o lado de cá em oposição a ele. E tem essa frente e a outra frente em oposição. Então, são 6 faces aqui que nós vamos ter. A quantidade de arestas, vamos observar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 arestas. E quantos vértices ele tem? Pois bem, vértices são aquelas bolinhas que ficam cá em cima, tá? Então, vou colocar aqui, botar um verde mais brilhante. Pronto, esse aqui, o azul. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 vértices. Então, é isso aí. Tendo esse tipo de questão, o que é que tem que fazer? Fazer o desenho e procurar contar cada um deles. Vamos lá. Questão 9. Associe a forma de cada objeto a um sólido geométrico. Então, o dado, o que é o dado? É um cubo. Então, pensa na figura para ver o que é que vai ser. A bola, que nome que dá esse sólido geométrico? Esfera. Uma lata de refrigerante vai corresponder a quê? A um cilindro.
Uma casquinha de sorvete vai corresponder a um cone. E uma caixa de sapato vai corresponder a um paralelepípedo. Ok. Aqui, por fim, nós temos o que? Identifique o sólido correspondente a cada uma das planificações. Então, esse daqui, ó, vai ser um. Nós temos. Não vai ser um prisma, não. Esse daqui vai ser uma pirâmide de base triangular. Então, primeiro logo é uma pirâmide de base triangular. E esse daqui nós temos o que? Um cone, sendo que esse círculo vai ser a base. E por fim, vamos lá. O número de arestas de um prisma de bases hexagonais é. Então, nós trabalhamos com um prisma de base hexagonal aqui em cima, ó. Nós temos aqui. Eu vou pegar esse desenho mal feito e vou levar lá para baixo, para que a gente possa fazer a conta. Então, como eu disse, é do desenho mal feito. Então, ele quer saber o número de arestas. Então, aresta é cada uma dessa partezinha aqui, ó, verde. Ao invés de a gente ir para escalando a outra questão, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí nós temos o que? 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, prisma de base hexagonal vai ter 18 arestas. E é isso aí, gente, a revisão. Se vocês se deram bem nessa revisão, com toda certeza vocês vão se dar bem com a avaliação, porque nós estamos trabalhando tudo aquilo que vai cair na avaliação, tá certo? Então, sucesso para vocês. Estou anexando logo aqui embaixo esse PDF respondido, tá certo? Com essas informações aqui também. E sucesso para vocês na avaliação.